Obrigado. Já pode deixar na tela, a gente começa com isso, já que já tá ali. Luca, difícil, o Inter não volta antes, Pedreira, né? O Inter né? não tem essa questão de começar mais cedo, começa no dia 22 mesmo, ali, contra o Cruzeiro. Mas a sequência do Inter Cara, a no sequência do Campeonato Inter Brasileiro, os 4 Não primeiros que a do Grêmio jogos não seja, são né? muito complicados. São, e a gente já passou por isso esse ano no turno e não foi muito legal, né? Foi péssimo. E foi também em meio a jogos de Copa, né? Que era do nosso querido Campeonato Gaúcho, então, mas era já nas finais O ali. Cruzeiro quanto foi, eu não lembro. Não, o Cruzeiro é o último jogo do turno. Ah, tá. Ah, sim, aí começa com o Atlético Paranaense, que Isso, perdeu em exatamente. casa, empatou com o Flamengo e perdeu pro Empatou com o Flamengo Palmeiras. e perdeu pro Palmeiras. Empatou com o Remo e perdeu pro Galo. Cara, que sequência braba Pô, essa, muito né? difícil a tabela do Inter. E aí, no caso, a gente também tem. Quando é que é a Copa do Brasil? A Copa do Brasil, ela é depois do Flamengo. É Corinthians? Corinthians. É entre Flamengo e Palmeiras. Então, então a gente tem mais. Óbvio, né? A gente tá vendo ali, tá escrito muito claro, Brasileirão, mas a gente tem um compromisso de Copa no meio de tudo isso. E a gente já passou por uma tormenta com uma sequência de jogos assim, e tendo jogo importante de Copa no começo do ano e deu tudo errado. Né? Verdade. Né? Então, não tem como não olhar e não ficar um pouco preocupado. E a gente tá, sei lá, com tempo pra trabalhar, mas o problema é que todo mundo também tem esse tempo, né? O ideal seria se todo Só mundo nós, tivesse né? parado e a gente estivesse no intensivo, mas infelizmente é isso aí. O Inter não deu boas amostragens antes de sair, a gente espera que seja real uma virada de disco. Ô, Luca, Tomara. vendo o que aconteceu no ano passado, tu tá pelos 45 pontos essa temporada ou tu ainda acha que, tendo só a Copa do Brasil como um campeonato de Copa, é possível sonhar com alguma coisa? Ou nem não com o título, mas daqui a pouco de ir um pouco mais adiante, arrecadar dinheiro e tudo mais? Eu acredito muito no Pesolano, igual o Jeff acredita no português. Eu acredito que ele consegue tirar alguma coisa desse time, extrair um pouco mais do que o time realmente consegue dar. Várias vezes ele faz alguns testes que a galera fica, mas por que ele tá tentando, daqui a pouco daquele teste sai alguma coisa que melhora o time. Então eu acho que, sei lá, dá pra sonhar um pouco mais do que os 45, mas até chegar a gente fica receoso, não tem como não, porque a última amostragem de Inter em Campeonato Brasileiro é o que foi, é aquele pavor. Pra mim foi real um tempo de terror, foram dias sem dormir, foram muitas noites mal dormidas pensando em N questões, não só profissionais, mas pessoais mesmo, né? Porque a gente leva muito pro coração. Sim. A gente sabe que, bom, vocês todos têm a carreira de vocês, assim como eu tenho a minha, mas a gente também tem o CPF, né? Lá fora a gente bota a cara na rua, é o porteiro do prédio, é o cara da padaria, é o frentista, enfim, a vida acontece ao nosso redor, então começa a ficar um pouco dolorido, e eu vou falar que não era nem pelo... no final de 2025, para mim, não era mais nem a zoeira, não era nem a corneta dos gremistas, mas a decepção dos colorados. Pô, em algum dia tu disse que acreditava, eu ficava pensando nisso, cara. As pessoas ficavam dizendo, pô, tu falava que acreditava, que estava acreditando que ia acontecer. E depois da derrota pro Inter contra o São Paulo, que foi um jogo na Vila Belmiro, muitas pessoas já vieram num tom derrotista. Pô, tu falou que ia dar. Pô, tu tava acreditando. E aí, naquele Como se momento, tu eu vou ser tivesse sincero. culpa. Hã? É uma responsabilidade. se tivesse cara, culpa, né? Tipo, faz alguma coisa. Tu que tem acesso. Todo mundo aqui já Se ouviu. me disse Tu que pra tem acreditar. acesso aos caras lá, fala alguma coisa. Manda meu recado. É que acho que é Não mais tem, naquela tá ligado? a pegada de o pessoal ter alguma coisa pra se apegar, né? Também. Claro, também, eles veem, ó, esse cara Pô, aqui eu que eu tenho- gosto, tá eu tenho dizendo acesso. que dá certo, eu Cara, vou... o projeto da Voz da Torcida surgiu em 2021. Quem era culpada pelo rebaixamento do Grêmio? Pô, tu sofreu pior. muito, né? Nossa Tu sofreu na arrancada Senhora. já, porque Sim, primeiro o Grêmio tava patinando já. O Grêmio passou o ano todo na zona de rebaixamento, praticamente, né? Sim, não colocou o nariz pra fora, só na é primeira rodada. que tem aquele ponto de... né, eu também sinto muito isso na pele, tanto, tipo, a emoção, né? Sim. Pô, cara, eu tinha fiz um projeto de live depois dos jogos do Grêmio, e quando o Grêmio começou a perder, eu não tinha vontade de falar, cara. Não, Eu não tinha vontade tem. de falar, eu parei Só de quer fazer dormir. porque eu não tinha vontade de falar. Pra mim foi muito difícil o período do ano passado. E aí, como a galera não consegue chegar nos jogadores, né? Não é muito difícil, tu não tem acesso a um jogador pra reclamar fora do estádio. Não. Quem acaba, né, sofrendo o pênalti. E tu? Tá só pelos 45 pontos ou é possível sonhar nas Copas? Cara, eu acho que, né, que nem o Luca falou, todo mundo tem essa parada, né, da Copa. Então a gente é muito iludido de pensar que, pô, só o Grêmio vai melhorar, só o Inter vai melhorar e vai sair ganhando de todo mundo, né? Não é assim. Claro que é importante a parada pra ajeitar, e é por isso que eu tô acreditando no Luiz Castro.
Mas acho que tudo depende desses primeiros jogos. Como é que vai ser o desempenho do time. Mas eu prefiro ser mais pé no chão hoje. Eu quero que o Grêmio, né, termine numa posição minimamente aceitável ali. Pra ano que vem, sim, né, entro de novo nas falas da diretoria. Eles disseram que esse ano era pra arrumar casa, pra ficar de boa, e o ano que vem, Sim. né, sim, o Grêmio tentar disputar alguma coisa a mais. Mas tomara que a gente fique de boa, né? Eu só quero um ano tranquilo, cara. Eu só quero um ano tranquilo, por favor. Abel Braga esteve aqui hoje, comentou a partida entre Portugal e Uzbequistão, né, deu sorte pro robozão aí, o Abelão, e ele falou sobre o interesse de um clube sul-americano no atacante Rafael Borré. Vamos ouvir a informação que o coordenador do Inter trouxe. Chega sempre, toda semana. Então já chegou sobre Borré, não chegou a acordo, todo mundo sabe disso, foi do River. Tem interesse? Vem, oferece mais. O jogador tem interesse em ir? Tem. Não tem papo. Aí o River pode dar até muito, que nem o River vai querer, se o jogador não tiver interesse em ir. Então é dessa maneira que nós estamos trabalhando. Tentando colocar o máximo que se pode o pé no chão. Mas perdendo um jogador do nível do Borré, o Inter busca uma reposição nesse molde ou justamente por essa questão financeira vai ter que observar bem o mercado para achar uma boa solução que não comprometa o caixa? Não, nós vamos ter que trazer. Né? Isso é óbvio. E o departamento responsável já nos deu possibilidades de se conseguir. Hoje, inclusive, que eu vi todo o material, eu fiquei bem satisfeito. O próprio Paulo também já concordou. Agora vamos ver se a coisa acontece. Não acontecendo, chega sempre. E aí, Luca? Borré, se o River pagar bem, como diz o Abel... É um favor que me faz, com todo respeito, né? O Borré, parece que toda vez que parece que ele vai engatar a segunda, a terceira, ele volta de ré, né? E é complicado isso, porque... É Borré. Nossa, Foi boa. pegou. Tudum. Mas enfim, o torcedor depositou muita confiança. Eu acho que no fundo tudo que o torcedor quer é poder acreditar de novo, é que ele dê os motivos para acreditar e que ele se credencie de novo a ser o jogador que, quando entra em campo, bota medo nos adversários. Agora, pega o time do Roger, por exemplo. O Borré ali na posição dele, um pouco perto da meia-lua da grande área, a bola chegava nele e a bola rodava. Ele devolvia de primeira, seja para onde ela veio, ou ele dava um novo destino para ela com, no máximo, 2 toques. E por mais que ele não estivesse efetivamente participando dos gols, a bola não morria no pé dele. Esse ano tem momentos que a bola morre com ele. Muitos momentos. E aí isso torna pior ainda de defender o cidadão. Mas o meu ponto de maior irritação é que, assim, tudo bem, a gente sabe como funciona, talvez um pouco mais do que o torcedor que só nos assiste, que não é fácil a vida deles, não é uma vida comum, é uma vida que abdica de muita coisa e a gente humaniza muito o jogador e é necessário isso. Mas quando ele traz um pouco daquilo com a esposa, né, do vlog e tal, e eles colocam meio que numa posição, tipo, vocês não sabem como é e tá tentando, e não é porque ele ganha tanto que ele tem que resolver. Cara, a gente tá falando de futebol brasileiro. Os times, eles têm uma capacidade de investimento, cada vez mais eles estão investindo, mas quando tu traz um jogador que ganha X, ele é o jogador que ele vem para resolver, e não tem como não colocar expectativa, porque tu escolhe ele em detrimento a outro jogador. E aí pode não ser que tu vai investir no cara da frente, mas talvez tu bote um ponta absoluto, um volante, 5 estrelas, sei lá. É capacidade de investimento, é folha salarial, é tanta coisa que se pede uma compreensão naquilo que eu acho que é meio sobre-humano pro torcedor que tá vendo ele ali, que também sabe que no seu cotidiano, se não cumprir com as suas metas tanto tempo quanto o Borré não cumpre, não segue no emprego, por exemplo, né? Então, eu acho que a história de Internacional e o Borré, ela pode ter novos capítulos. Eu acho que ele tem condições de mostrar mais, mas se ela fosse interrompida agora, eu ficaria tranquilo. E o Abel também fala sobre trazer uma reposição, né? Claro que a gente não vai ter uma reposição de 1.800.000.
né? A gente não vai ter, de repente, um nome que nem o Borré chegou aqui. Mas vamos lá. Se tu trouxer outro Alejandro que faz o que o Borré faz por muito menos, tá dentro do objetivo, né? A gente vai comparar diretamente Borré e Alejandro, eles têm características, né, um tanto quanto diferentes, mas eles estão Sim. meio que ali pra mesma coisa, né? Exato. Fazer gol, né? Uma coisa que há um tempo eu estava observando no Alejandro, ele foi evoluindo. Eu pego 2 jogadores para botar num espectro e enaltecer o Alejandro. O Borré, ele conseguia fazer o jogo rodar, mas não sabia fazer gol. Aí a gente volta um pouquinho atrás no Alemão, por exemplo, que é um jogador que há pouco tempo, por gols que ele fez lá na Europa, estavam trazendo ele para o debate de novo. O Alemão conseguia botar a bola na caixinha mais do que o Borré, talvez, em assertividade, e tinha um bom drible curto no último lance para finalizar, mas a bola caía no pé dele no meio campo para armar um contra-ataque, tu sabia que não ia acontecer. E o Alejandro, ele conseguiu montar alguns contra-ataques com o Inter, a bola caiu no pé dele, ele não se assustou, conseguiu conduzir legal, e ao mesmo tempo na frente do gol ele estava com um desempenho que não estava nos afetando tanto o psicológico, né? Porque na real não é nem o cara não fazer gol, é o cara perder chance que claramente Sim, o ele Alejandro tem que perdeu botar, poucas oportunidades daquelas claras, que né? tu olha e fala, Claro. tu tinha que Que ter feito gol. que o Borré perdeu muitas. Exatamente. Então, eu acho que o Inter encontrou no Alejandro, depois de um tempo, um camisa 9 que faz o que ele tem que fazer. Tanto na construção do jogo, que fala, o centroavante tem que fazer gol. Mas quando o time joga em bloco baixo, como o Inter tem que jogar, porque o Inter ele não tem possibilidade de ficar tocando bola na casa dos adversários, ou até mesmo em casa, às vezes, e achar que não vai tomar gol lá atrás. Então, muitas vezes, o Inter tem que jogar baixinho e sair na boa. O centroavante é o primeiro que vai puxar isso aí. Se ele não souber conduzir a bola, infelizmente o Inter vai perder uma chance de ataque. Então eu encontrei no Alejandro um pontinho de paz, né, para isso. Mas toda vez que ele não tá, daí volta o terror. É mais ou menos isso. O Inter